E aí, galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre enunciação e enunciado. Esse conteúdo é muito importante para a vida de vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, anotem isso no caderno e depois me perguntem em sala de aula, tá bom? Então, para a gente entender exatamente o conceito de enunciação e enunciado, a gente precisa relembrar alguns conhecimentos que a gente adquiriu no primeiro ano do ensino médio. Eu trouxe esse esqueminha aí para vocês relembrarem um pouquinho. Então, tem o círculo maior, que refere-se à linguagem, o menor, laranjinha mais claro, que refere-se à língua, e o pequeno, que refere-se à fala. Linguagem é qualquer tipo de atividade sociocomunicativa de qualquer bicho, de qualquer ser humano. Eu falo isso porque existe a linguagem animal também. Quem tem cachorro e gato em casa sabe muito bem que eles sabem se comunicar muito bem, uns entre os outros ou com a gente mesmo. Por exemplo, quando a gente está comendo alguma coisa e vem um cachorrinho com aqueles olhos grandes do Shrek, ele está tentando de alguma forma comunicar que quer comida. Às vezes a gente não atendendo a esse pedido só pela expressão facial dele, ele muitas vezes vai pedir isso com latido, né? Falando uau, uau. Então, a linguagem é qualquer tipo de atividade comunicativa. Dentro desse mundo da atividade comunicativa, nós temos um mundo menor, que é o mundo da linguagem. A língua A língua é toda atividade humana que é regulada pela linguagem. Ou seja, só existe língua, conceito de língua, pelo ser humano. Só o ser humano tem língua. E o que é essa língua? Ela é uma forma de linguagem, um instrumento de interação sociocomunicativa entre determinado grupo social. Por exemplo, a língua do Brasil, né, língua brasileira, vamos dizer entre aspas, é a língua portuguesa. Ela é realizada somente pelo grupo social, pelos, vamos dizer, habitantes do Brasil. Não. A gente sabe que a língua portuguesa é falada também em outros países, como Portugal, como em outros países, Macau. Então, a língua, ela é um instrumento social de comunicação. Já a fala, ela é uma realização individual da língua, ou seja, nós como falantes da língua portuguesa, adaptamos essa língua à nossa realidade. Por exemplo, eu, Fernanda, falo algumas gírias que normalmente não são comuns mais à minha idade, porque eu coloco meio que minha personalidade, meu conhecimento, minha história de vida na fala. Quando eu falo, por exemplo, balacobaco, é uma gíria antiga, mas é a minha fala. Nem todas as pessoas falantes de língua portuguesa falam balacobaco. Isso é uma característica individual. Então, só sintetizando o que eu falei no último slide, língua é a forma de linguagem verbal utilizada como instrumento de interação sociocomunicativa, ou seja, é o código utilizado por uma certa comunidade social para se comunicar entre si. Quando eu falo código, a gente pode lembrar um pouquinho do esquema de Jacobson da teoria de comunicação que vocês viram no primeiro ano do ensino médio. Nós tínhamos lá locutor, mensagem e receptor. O locutor é aquele quem fala, a mensagem é o que está sendo falada e o receptor é aquele quem ouve a mensagem. Muito bem, para que esse ato comunicacional entre locutor e receptor seja realizada com eficiência, a gente precisa do código, que é a língua. Vamos fazer, por exemplo, uma palestra para americanos. E os americanos só falam inglês. E eu falo português e inglês.
Não há motivos para eu chegar aos americanos e falar a língua portuguesa, sendo que eles não falam língua portuguesa. Então, eu tenho que trocar o meu código para que o receptor ouça a minha mensagem e entenda ela. Aí, então, nós vamos usar o quê? A língua inglesa. E a fala é a produção individual da língua. Por meio desse conceito, a gente começa agora a entrar no que é enunciação e no que é enunciado. Teve um cara chamado Emily Benveniste que ele começou a se perguntar assim: como que eu posso usar a língua, que é um aspecto social partilhado por todo mundo, por meio da fala, que é um aspecto individual? Ou seja, como que a gente consegue transformar uma coisa social em alguma coisa individual? Por meio da enunciação. Foi a resposta dele. Prosseguindo com o nosso conteúdo. Então, o que é exatamente enunciação? É o ato de dizer, de proferir a fala por meio da língua. Ela funciona como se fosse um mediador entre a língua e a fala. E esse processo ele ocorre por meio do reconhecimento do código a ser dito, ou seja, eu tenho que saber, né, a língua que eu vou falar, porque senão não me comunico, certo? Igual eu falei do exemplo anterior, não vou falar com os americanos, que só falam inglês, português, tem que falar inglês também. E através desse código, a gente tem os conjuntos que a gente tem que reconhecer para que esse caminho seja feito. Esses conjuntos, essas categorias, são muitas vezes as categorias gramaticais, as categorias que sistematizam a língua, o código do falante. Ou seja, para a gente falar qualquer coisa, a gente tem que saber a língua e tem que saber como que ela funciona. Eu não vou, por exemplo, usar um substantivo no lugar de adjetivo. Eu preciso exatamente saber as funções básicas da língua para me comunicar. Então, eu fiz um esqueminha aí para vocês, para ajudar. Tem a língua, que é um mundo maior, como eu havia dito, que é a realização social comunicativa. E aí, entre a língua e a fala, existe um meio termo, um caminho. Essa setinha que aponta para a fala é a enunciação. É esse processo que liga a língua à fala, ao nosso aspecto individual. Então, enunciação, como disse no outro slide, é o processo entre a língua e a fala. Como esse processo é realizado? Ele é realizado por meio do eu, que é também chamado de eco, em latim, que é aquele que diz alguma coisa. Nós temos também o tu, que é aquele que ouve o que o eu tem a dizer e que se comunica, interage de alguma forma com esse eu. Temos também o eu que sempre diz algo em algum lugar, ou seja, toda vez que o eu fala alguma coisa, ele fala em relação a um lugar físico que ele está, ou às vezes ele aponta até para algum outro lugar físico. E nós temos o eu que sempre diz algo inserido em algum determinado tempo. A gente vê muito isso em literatura. Quando, por exemplo, estudamos o romantismo, vimos que o eu lírico dos poemas retratava uma ideologia que era só do tempo deles. E eles também retratavam, muitas vezes, críticas sociais que eram do tempo deles. Então, o tempo sempre tem que estar, de alguma forma, localizado no discurso, na enunciação que a gente vai falar. Temos aí como exemplo o bilhetinho "Estive aqui e não a encontrei, volto amanhã". Digamos que esse bilhetinho estivesse na sala de aula. Todos nós chegamos de manhã, encontramos esse bilhetinho. Lemos esse bilhete e eu pergunto para vocês iriam reconhecer para quem foi feito esse bilhete e quem o fez?
É meio difícil, né? Porque não há, pelo menos explícito, o eu, que é aquele que diz algo. Não há o tu, que é para quem ele está se referindo, para quem é esse bilhete. Não há exatamente um espaço físico, vamos dizer que haveria a sala de aula. É a sala de aula porque o bilhete se encontra lá. Mas não é exatamente determinado aí. E o tempo também não, né? Porque volta amanhã. A gente encontrou esse bilhete de manhã. Esse amanhã será que é hoje? Ou será que é um dia depois do que a gente encontrou o bilhete? Não está claro esse bilhete. Nós precisamos de elementos deíticos, ou seja, de elementos que apontem para o eu, para o tu, para o espaço, para o tempo. Esses elementos, na verdade, o eu, o tu, o espaço, o lugar e o tempo, eles são os deíticos. Eles apontam para algo ou alguém que está dizendo aquele discurso, que está enunciando. Então, para que a enunciação, o ato de dizer, seja realizado com eficiência, nós devemos relacionar os elementos deíticos, que são o eu, o tu, aqui, agora, de maneira que dê pistas para os nossos enunciatários, que é aquele quem ouve, é o tu, entender o nosso texto, a nossa mensagem. O tu, ele só entenderá a enunciação quando ela for bem construída, quando ela mostrar o eu, quando ela mostrar o espaço, quando ela mostrar o tempo. Por exemplo, aí nesse bilhetinho que vimos no outro slide. Agora ele já está mais fácil de ser reconhecido. Está escrito aí agora, Colégio Rícaro, 9/5/2007. Ou seja, nós já temos o tempo, o agora, localizado aí. E temos o espaço bem definido, que é o Colégio Rícaro. Lucicleia, estive aqui e não a encontrei. Volto amanhã. Beijos, Creyson. Sou criativa com nomes, né? Imagina os nomes dos meus futuros filhos. Então, a gente tem aí o eu, o enunciador, que é a Lucicleia. E o enunciatário, que é o Creyson. Ou seja, nós temos o locutor, quem fala, o eu bem definido. Lucicleia é o eu, o eco. E Creyson é o tu, aquele que recebe a mensagem. Agora sim a enunciação foi bem realizada. A enunciação ela pode acontecer de duas maneiras. Quando o eu está implícito, por exemplo, quando eu digo a Terra é redonda. O eu digo não foi exatamente pronunciado, eu só falo a Terra é redonda. Então, o eu está implícito aí. Ou ela pode ser de maneira explícita. O eu pode aparecer realmente na enunciação. Quando a gente fala, eu digo que a Terra é redonda, eu estou afirmando que quem diz isso sou eu. Quando eu brinco com vocês nas aulas de literatura, eu falo, eu, Fernanda, estou afirmando isso. Quando eu falo isso, eu estou enunciando o eco, eu estou enunciando o próprio eu. Só uma observação. O eu é sempre aquele que toma a palavra, que enuncia, que diz algo. Temos aí essa imagem de exemplo, um menininho, uma menininha conversando, talvez paquerando, não sei. E aí o menino está falando. A partir do momento que ele está falando, ele é o enunciador. E a menina que está ouvindo é o tu, o enunciatário. A partir do momento que o menino fica quieto e a menina toma a enunciação, ela se torna o enunciador e ele o enunciatário. Ela se torna o eu que diz alguma coisa e ele se torna o tu que ouve alguma coisa. Para finalizarmos aí essa videoaula,
Definir o enunciado. Se a gente viu que enunciação é o ato de dizer, o enunciado é aquilo que é dito. Ou seja, é outro nome para a mensagem. Mas eu diria que é até preferível falar enunciado. Por quê? A partir do momento que a gente fala de enunciado, a gente lembra desse processo todo que deve ser realizado para que um enunciado seja feito. Quando a gente estudou só a teoria de comunicação do Jacobson, que é locutor, mensagem e receptor, a gente não tinha exatamente uma consciência de como essa mensagem chegava ao nosso receptor. A partir daqui, a gente já tem um determinado conhecimento procedimental de como a gente tem que fazer a nossa mensagem, elaborar o nosso enunciado. Então, enunciado é aquilo que é dito, proferido pelo enunciador, com base nas coordenadas básicas da enunciação, que é o eu, o tu, o aqui e o agora. O eu, novamente, aquele quem fala, o tu, aquele quem ouve, o aqui, o espaço físico, local, e o agora, o tempo que esse eu está inserido. Isso são os princípios básicos para qualquer enunciação em qualquer língua. Sempre tente dar pistas o máximo possível para o seu receptor, para o seu enunciatário entender a sua mensagem, para entender o seu enunciado. Mesmo que esteja implícito, essas pistas têm que, de alguma forma ou outra, aparecerem, ficarem claras para que o seu enunciatário te entenda muito bem, para que você se faça entender. Observação final. O enunciador, o eu, ele não é exatamente um ser físico, carnal, real, mas é uma imagem criada por a sua enunciação. Por exemplo, quando eu dou aula para vocês exatamente não vão criar uma imagem de eu, Fernanda, pessoa falando ali. Mas vocês vão criar uma imagem, se a minha aula é boa ou não, pela minha enunciação. É essa imagem que vocês vão ter, porque naquele espaço eu estou representando o papel de professora. Na sala de aula eu represento o papel de professora. Dentro desse papel, a minha enunciação vai ser totalmente moldada por meio desses processos do eu, tu, aqui e agora, para que eu me faça entender por vocês. Deu para entender, gente? Esse é o conceito de enunciado e enunciação. Eu tentei ser, vamos dizer, o menos teórica possível, mas tem algumas coisas que eu não consegui fugir, como o eu, o tu, aqui e agora. Óbvio que vocês não precisam decorar aqueles nomes em latim que eu coloquei nos outros slides. Vocês podem colocar. O importante é vocês saberem que para a gente fazer qualquer enunciado, a gente tem que ter esse processo de enunciação. Muito obrigada, queridos. Até mais.